Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar mais um estudo bíblico nesta quinta-feira. Uma quinta um pouco diferente aqui em Santa Catarina. Nós podemos aproveitar aqui um período de descanso, de feriado. Alguns, puderam aproveitar melhor esse dia, outros vão aproveitar a partir de amanhã. Mas o fato é que estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do nosso Deus, com muita alegria, com gratidão no nosso coração, e pedindo a Ele que nos abençoe, nos ensine, nos transforme pela sua palavra. Uma boa noite a todos os que já estão aqui fazendo seus comentários e também aqueles nossos irmãos visitantes. No final nós vamos falar sobre isso mais uma vez. Hoje nós vamos estudar o quarto mandamento. Estamos nessa tarefa muito graciosa, e edificante de estudar os 10 mandamentos. E hoje nós vamos estudar o quarto mandamento. Eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia comigo, como já estava exposto aí, no Salmo de número 92. E nós vamos ler este salmo para iniciar o nosso estudo desta noite. Salmo 92. E assim diz a palavra do nosso Deus. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. O quê, Versículo 7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo a Ele que nos abençoe no momento de estudo da sua palavra. Vamos orar. Pai bendito, te agradecemos por esta noite, te louvamos porque tu estivestes conosco durante todo este dia, amparando, ó Deus, nossos passos e também, Senhor, cuidando de cada um dos nossos pensamentos e com isso nos abençoando, Pai. O Senhor preparou este momento para que pudéssemos estudar a tua palavra e te pedimos que, pela ação do teu Santo Espírito, nós façamos isso, ó Deus, com prazer em nosso coração, desejo também de aprender de ti e que façamos isso, Senhor, com clareza vinda de ti mesmo pela ação do teu Santo Espírito, que nos faz crer na tua palavra. Obrigado por esta noite de estudo. Mais uma vez te pedimos humildemente que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor requer de nós, que o Senhor revelou sobre si na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Nós começamos o nosso estudo de hoje, vamos falar do quarto mandamento, lendo este salmo que foi preparado, segundo a inscrição ali, antes do versículo de número 1, foi preparado para ser cantado no dia de sábado. E o seu conteúdo é bastante interessante, porque ele exalta as obras do Senhor Deus, em especial na providência e também na proteção do seu povo. De novo, essa ideia de, neste dia, voltar-se para o Senhor e exaltar a força do seu poder manifestada, revelada no meio do seu povo. Meus irmãos, algumas questões introdutórias. A primeira coisa que eu queria dizer aqui aos irmãos é que a maneira como nós vamos tratar hoje o assunto é uma abordagem introdutória. Há muito já escrito sobre o quarto mandamento e ainda há muito sendo produzido, tendo em vista também que este mandamento é, por um lado, negligenciado por muitos cristãos, e outros porque, por outro lado, alguns irmãos tentam especular muito a sua extensão, a sua aplicação no viver da igreja hoje. Portanto, se nós fôssemos aqui abordar ou tentar fazer um panorama de tudo aquilo que já foi trabalhado ou tem sido trabalhado, nós precisaríamos aí de uma série sobre o quarto mandamento. Esperamos um dia, com paciência e com tempo, fazer isso, mas hoje nós vamos fazer esta abordagem introdutória, lembrando que eu estou à disposição, caso não seja tratado aqui algum aspecto, estou à disposição para você me procurar, na semana que vem nós podemos iniciar o nosso estudo retomando alguma outra questão. Você também pode fazer perguntas hoje, utilizando aí o comentário do Facebook, porque para mim é até mais fácil para eu não ficar mexendo aqui no celular, o comentário na nossa página já vem direto aqui para mim. Segunda questão, nós não podemos cair na tentação de criar uma lista de coisas que pode e coisas que não podem, né? Coisas que podem, coisas que não podem, porque essa é uma tentação que nos levará ao legalismo. Na preparação para o estudo de hoje, eu li um irmão dizendo que todas as vezes que nós começamos a perguntar muito para o mandamento, né? Nós fazemos perguntas para o mandamento. Se isso pode, se aquilo não pode. Na verdade, o que nós estamos demonstrando é o que nós queremos que o mandamento faça por nós. Então, nós devemos tomar um pouco de cuidado com a nossa tentação e inclinação para o legalismo. E a terceira coisa introdutória é que, eu vou dizer isso em um dos slides, este, diferente de todos os 9, é um mandamento positivo, no sentido de que ele nos manda fazer alguma coisa, diferente dos outros, que nos afirmam coisas para não fazer, né? É expresso não fazer. Nós já trabalhamos isso em estudos passados, a dupla, o lado, né? Os dois lados dos mandamentos, né? Uma vez que fala não, automaticamente ele está dizendo para fazer algo. E neste caso, do quarto mandamento, ele começa com essa ideia positiva e, claro, obviamente, restringindo as outras coisas. Então, por ser um mandamento positivo, nós devemos focar naquilo que naquilo que pode, naquilo que traz bênção para nós e que, de fato, o Senhor quis demonstrar nestes mandamentos, em especial no quarto mandamento. Não podemos nos focar nas questões que não podem, ou até mesmo especular aquilo que não pode. Em especial no quarto mandamento, nós precisamos fazer esse exercício porque ele já é um mandamento positivo. Ele nos orienta a fazer coisas. Então, essas questões introdutórias, e agora nós vamos acessar o conteúdo do nosso estudo. Claro que antes, fazendo sempre aquela recordação que fazemos do estudo anterior, nós falamos sobre o terceiro mandamento, o uso do nome de Deus. E, em resumo, nós trabalhamos a seguinte coisa, né? O seguinte aspecto. O nome de Deus revela mais do que uma pessoa. Ele revela uma identidade. Portanto,
Quando utilizamos o seu nome, nos referimos à sua essência divina, aos seus atributos, à sua obra, né, de Criador, sustentador e redentor. Ainda que não mencionemos o nome de Deus em nossos juramentos ou promessas, nossas palavras são emitidas em sua presença, pois ele é onipresente. Foi um pouco disso que nós trabalhamos na semana passada sobre fazer e utilizar o nome de Deus e usar o nome de Deus no sentido de que os seus nomes são a revelação da sua essência, de sua pessoa, de sua obra. Então, todas as coisas que abordam seus atributos, suas obras, fazem-nos mencionar o terceiro mandamento, se estamos utilizando corretamente ou se estamos pecando contra o Senhor, pois tudo que fazemos é na presença do nosso Deus. Pois muito bem, vamos avançar então para o nosso estudo de hoje. E o quarto mandamento é este, está colocado lá em Êxodo. Então eu vou pedir a você que abra sua Bíblia em Êxodo 20. E o quarto mandamento está registrado entre o verso 8 e o verso 11. E diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o quarto mandamento. É um tempo dedicado ao Senhor, ao próximo e a nós mesmos. E ele inicia com essa expressão que eu destaquei: lembra-te. Como eu já tenho feito ao longo do nosso estudo, você pode encontrar as questões ou uma forma de estudar o quarto mandamento nos nossos catecismos. São símbolos de fé da nossa igreja, o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster. Então, no breve catecismo, as questões relacionadas ao quarto mandamento vão da pergunta 57 à pergunta 62. E no catecismo maior, vai da pergunta 115 até a pergunta 121. Fica aí também a dica para os irmãos ampliarem o estudo do quarto mandamento, aí baseado nos nossos símbolos de fé. Duas perguntas importantes que precisam ser abordadas por nós. A primeira delas é: o que significa sábado ou sabat, né, como aparece no texto registrado por Moisés? O que significa? Veja só, eu coloquei aí, essa é a palavra e a raiz de algumas palavras que envolvem essa questão do dia sétimo, do sábado e do descanso. Esta raiz de palavra, o seu significado é cessar ou descansar. Daí vem a ideia de falar que o sábado não é um dia da semana, em específico. Quando o Senhor coloca esta palavra, né, diz essa palavra, e ela passa a ser um registro da revelação do Senhor, ele autoriza esse registro, ele quer que isso seja registrado. A ideia é nos fazer pensar nesta cessação, neste descanso, numa pausa. Isso quer dizer Shabat, né? Sábado. Essa é a ideia central de tudo que nós vamos abordar e da maneira como nós devemos abordar o sábado nas Escrituras. Não é um dia na semana, mas sim o conceito, é uma necessidade de descanso. E esta palavra, então, significa cessar
ou descansar. E aí eu já peço aos irmãos que façam esse exercício de já repassar neste quarto mandamento a partir das coisas que nós vamos mostrando aqui e discutindo. Então, note bem, lembra-te do dia de descanso, no sábado, para o santificar. Este é o quarto mandamento. Note bem, e eu já disse isso, vou repetir e vou falar mais um pouquinho adiante. Eu vou falar outra vez um pouquinho adiante. Este mandamento é um mandamento positivo. Deus não está nos dizendo não faça isso, ele está nos dizendo lembra-te. E quando ele diz lembra-te de alguma coisa, ele está nos dizendo de algo já existente, que já era conhecido do povo quando ele mencionou essas palavras. Nós vamos abordar isso um pouquinho adiante. Lembra-te do dia de descanso. E para quê? Para o santificar. Daí vem a pergunta: o que significa santificar? A ideia desta palavra, né, muito conhecida por nós, a palavra kadosh, né, significa separar, consagrar, como o Senhor faz com o seu povo. Ele separa Israel de todas as nações, ele torna, então, este povo um povo santo, separado. Da mesma maneira que ele separa os levitas para o trabalho ali com a tenda da congregação. E todos os elementos da tenda da congregação são considerados santos ao Senhor, separados ao Senhor, consagrados para um fim, para um objetivo de glória ao Senhor. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, vai dizer que nós, o povo de Deus, que está unido a Cristo, é, portanto, parte da nação santa, separado, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, neste sentido, é que a palavra santo é tratado nas Escrituras. A ideia de separação de outras coisas, a ideia de consagração para um fim, para um propósito bem definido. O que então significa santificar? É separar. Então, observe de novo o versículo de número 8, quando o Senhor, de Êxodo 20, quando o Senhor diz então ao povo, por intermédio de Moisés, e inscreve isso entre os 10 mandamentos: lembra-te do dia de descanso para o santificar, separar este dia entre todos os outros. E o Senhor explica, versículo de número 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor, é o sábado do Senhor teu Deus. Este é o mandamento, o quarto mandamento. Dentre todos os 7 dias da semana, o Senhor Deus fala para o povo lembrar-se, ordena ao povo a lembrar-se de um desses dias, do dia de descanso, aqui no caso, do versículo 10, o sétimo dia da semana, para o santificar, separar. Nos outros 6 dias, nós vamos realizar coisas que no sétimo dia nós não vamos realizar. Em resumo, esta é a ideia do quarto mandamento. Vamos avançar, meus irmãos. Veja só, né? Um dia de descanso separado de todos os outros 6 dias da semana. Um dia de descanso separado de todos os outros 6 dias da semana. Eu paro aqui para fazer uma pergunta. Por que o domingo, o dia do Senhor, na verdade é uma pergunta antecipada. Eu espero que você pense nela enquanto nós vamos caminhando aqui, construindo o nosso pensamento baseado nas Escrituras. Por que o dia do Senhor é tão negligenciado? Se ele já carrega em si, na sua essência, esta ideia de um de um verdadeiro presente de Deus para o seu povo, descansar. Dentre todos os outros 6 dias, um para descanso.
um para separar dentre todos os outros. E há um objetivo disso, há um objetivo nisso, e nós vamos tratar adiante. Muito bem. Eu pensei assim, olha, já que este mandamento é tão discutido hoje em vários lugares das igrejas, vamos começar de outra maneira, né? Então, eu gostaria que nós pensássemos no fim de toda essa história. Primeiro, então nós vamos contemplar o fim de toda essa história e depois nós voltamos para Êxodo, tá bom? Já com o coração mais tranquilo e grato ao Senhor. Como nós vimos, este sétimo dia, ou este mandamento, o quarto mandamento, se refere a um dia de descanso, separado de todos os outros dias. E este descanso, ele faz menção ao nosso descanso eterno, o descanso final das nossas almas. Ele não começa aqui nos 10 mandamentos, como nós veremos. Esta é uma instituição do Senhor desde a criação dele, no dia em que ele concluiu toda a sua obra, no sétimo dia, o Senhor mesmo já separou, abençoou e santificou aquele dia, tornou aquele dia diferente de todos os outros 6. Já lá naquele momento, nos mostrando, apontando que à medida em que a sua revelação é ampliada, e foi ampliada, e agora nós a temos completa diante de nós, tudo isso aponta para o nosso descanso final, o nosso descanso eterno. E é neste sentido que nós devemos olhar para o dia do Senhor e nos motivar a aguardá-lo melhor. Pensando no nosso descanso final, quando o Cristo voltar, e preparar o nosso coração para esse dia, experimentar um pouco daquilo que Deus já nos dá de bênçãos aqui, enquanto o dia final não chega. Então, observe, precisamos considerar o quarto mandamento à luz da sua completude revelada nas Escrituras Sagradas. Somente assim nós estaremos livres das influências danosas que nos fazem desprezar o dia do Senhor. O descanso final para o povo de Deus. Vamos dar uma olhadinha nesses textos? Colossenses 2, do verso 8 ao verso 19. Colossenses 2, do 8 ao 19, e nos dizem assim, estes versos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pela incircuncisão da vossa carne, vos concedeu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal,
e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Veja que interessante essa abordagem do apóstolo Paulo sobre a nova vida em Cristo, e neste momento ele mostra, dá uma passada pelo sábado e nos informa que em Cristo a sombra de muitas coisas do Antigo Testamento ela foi extinguida pelo fato de que agora Cristo veio. Essa ilustração de sombra e da pessoa, você pode lembrar aí quando você está caminhando na rua. A sombra está ali, mas não é a pessoa dona da sombra. Então, Paulo faz esse exercício. As coisas do Antigo Testamento eram sombras daquilo que está em Cristo, e se nós formos unidos a Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo. Isso aponta para a vitória completa, o descanso final das nossas almas que foram resgatadas na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, um texto ainda mais claro, Hebreus 4, do verso 1 ao verso 16. Hebreus 4, do 1 ao 16. E esses versos nos dizem assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa vocação, a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que texto maravilhoso, nos falando do descanso de Deus, do dia do descanso de Deus. Iniciando na criação, passando até Cristo Jesus, e o Senhor Jesus Cristo como sendo aquele também, no versículo
de número 9, que descansou em Deus, ele também descansou de suas obras como Deus. Então o Senhor Jesus Cristo descansou da sua obra no seu estado de humilhação e foi exaltado e agora reina poderosamente. E o versículo 9 é chave. Já que desde a criação este dia está sendo dito para nós, e nós temos pedaços maravilhosos desse dia e devemos aproveitá-los enquanto estamos aqui, apontando para o dia final, sabendo que Cristo já desfruta deste descanso também e voltará para nos buscar. Note bem, o versículo 9 de Hebreus 4 é enfático em dizer: resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. E como nós aguardamos por este repouso, não é verdade? Como nós esperamos pelo dia em que o Senhor Jesus virá finalmente. E diante de algumas circunstâncias, muitos de nós gostaria, inclusive, que o Senhor nos levasse para que determinado sofrimento, por exemplo, fosse encerrado. Mas ainda que nós não desejemos morrer agora, e eu sei que muitos de nós não querem isso agora, nós precisamos desenvolver em nosso coração este anseio pelo dia do Senhor, pela volta do Senhor Jesus Cristo, por este nosso descanso final. E, meus irmãos, é aqui que nós precisamos focalizar nossa visão, pois Deus nos deu momentos da glória aqui neste mundo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E ele nos deu um dia para descansar. Dentre todos os outros 6, há um dia especial de descanso, no qual também nós nos lembramos do descanso final e devemos nos lembrar deste descanso final. Aspirar este cheiro de glória e nos devotar totalmente ao Senhor, descansando de nossas obras. Mas há mais 2 textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca deste descanso final. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 5. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o capítulo 22, também do 1 ao 5, nos dizem assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Como nós desejamos esse dia e devemos esperar por esse dia bendito. E aqui está uma função de ensino até que o Senhor Deus nos dá, de consolo, de conforto, em nos dar um dia dentre todos os outros da semana, no qual nós também nos lembraremos, usando todos os meios de graça que o Senhor nos dá, neste dia, nos lembraremos do dia
do nosso descanso final. Muito bem, eu gostaria mesmo de ter começado do fim, para que então nós, acalentados por este dia final, possamos então voltar à realidade dos nossos dias, voltar à realidade dos nossos irmãos do passado e observar o dia do descanso. Avancemos então para ver o seguinte. Prestem atenção. O quarto mandamento fala, portanto, de um descanso semanal. E aí nós precisamos ter um entendimento bíblico. O que, ou sobre o que o mandamento fala? Lembrar do dia de sábado para o santificar. Este é o mandamento, esta é a ordem. Lembrar. Como nós devemos lembrar? Não trabalhar como nos outros 6 dias da semana. Não podemos, não deve ser realizada aquela obra que ordinariamente nós realizamos nos outros 6 dias. Lembrar-se do dia de sábado, não trabalhar como nos outros 6 dias da semana. Por quê? Porque o Senhor, prestem atenção, abençoou e santificou esse dia para este propósito, qual seja descanso após ter criado todas as coisas em 6 dias. Vamos ampliar isso da seguinte maneira. Como eu já disse, pelo menos 2 vezes hoje, este é um mandamento positivo, isto é, ressalta algo que nós devemos fazer e não o que nos é proibido, como nos outros 9 mandamentos. Ao iniciar com a expressão lembra-te, o Senhor Deus ensina que o sábado não é uma instituição nova, aqui de Êxodo 20. Pelo contrário, era algo conhecido de todos, mas que precisava ser recordado. O descanso, portanto, vamos observar algumas questões contextuais. O descanso foi instituído por Deus como um dia em 6 de sua criação, separando-o de todos os outros, para o descanso das obras realizadas nos outros dias. Esse descanso foi concedido também ao homem. Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis capítulo 2, os versos 2 e 3. Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Quando nós abordamos esse texto, estudando o quarto mandamento, ou não, apenas lendo o texto de Gênesis capítulo 2, é sempre necessário fazer aquela ressalva, né? Que o próprio Moisés faz aqui no verso 3. O Senhor Deus descansou de toda a obra que, como Criador, fizera, e na sua providência ele continuou a exercer o seu poder, a trabalhar nesse sentido, porque senão tudo ficaria desmantelado, né? Mas das obras que, como Criador, ele realizou, ele descansou, abençoou esse dia, como outras questões vitais da nossa vida de seres humanos, criados à imagem e semelhança dele, como, por exemplo, crescer, multiplicar, encher a terra, cultivar. Essas coisas são como bênção para nós. Lá no capítulo 1, Deus abençoa o homem dando-lhe essas ordenanças. Da mesma maneira, agora, ele abençoa esse dia de descanso. Dentre todos os outros 6, das obras que ele realizou, um dia é separado, santificado, abençoado para o descanso das obras realizadas nos 6 dias. E este descanso é também concedido ao homem. Então, observe aqui. O Novo Testamento faz menção do 7º dia da criação, como prefiguração do descanso final do povo de Deus após o juízo final. Nós lemos isso
em Hebreus capítulo 4, ele está citado aí novamente, e isso aparece no João 20, Atos 20 e Apocalipse 1. Nós vamos tratar desses textos adiante. Após viverem muito tempo no Egito, imersos na cultura idolátrica, o Senhor resgata seu povo e os chama a reconsiderarem o descanso do Senhor. Sempre foi assim até a ida do povo para o Egito e eles serem colocados como escravos. Daí então, meus irmãos, exilados ali, eles foram obrigados a viver debaixo daquela cultura, uma cultura totalmente idolátrica, cultura destruída pelo poder de Deus, em especial quando ele enviou as 10 pragas ao Egito, os irmãos se lembram. E depois de tirar este povo que já estava lá há muito tempo, imerso naquela cultura, Deus retira o seu povo de lá, os resgata, os salva, eles adoram ao Senhor no deserto, e então o Senhor Deus vem com este mandamento. Em outras palavras, depois de muito tempo observando até mesmo ritos dos egípcios, lembrem-se do dia de descanso. Lembrem-se daquilo que foi estabelecido na criação para santificar esse dia. Lembrem-se. É por isso que o quarto mandamento é distinto dos outros na sua estrutura. Ele é positivo, porque não era algo novo neste sentido, mas era conhecido do povo, e o Senhor Deus queria trazer à memória do povo, mais uma vez, a sua instituição num período anterior. Vamos dar uma olhadinha. E outra questão bastante interessante, eu vou pedir aos irmãos que abram lá em Êxodo capítulo 16, Êxodo 16. Outra questão interessante, enquanto nós abrimos a Bíblia, nós vamos ler o primeiro versículo 4, é que Deus fala desse dia de descanso antes mesmo de Êxodo 20. Antes mesmo de mencionar esse dia na lei. Ele já faz com que esse povo separe esse dia, ele já dá um caráter diferenciado a este dia de descanso, e agora, em Êxodo 20, vai ser impresso na lista das leis, né, dos 10 mandamentos. Versículo 4 do capítulo 16 de Êxodo diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Note bem, isso vai ficar mais explicado adiante, se você já leu, se você se lembra da leitura aqui em Êxodo, vai se lembrar onde é que o Senhor Deus vai chegar aqui com esta porção dobrada no sexto dia. Exatamente, porque no sétimo não haveria este mantimento, e eles então deveriam até mesmo descansar daquela colheita. Vá comigo agora ao versículo de número 22 do capítulo 16. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que o Senhor disse, isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Nós fizemos um recorte no texto, isso acabou acontecendo aqui anteriormente. Veja só o versículo de número 29 agora. Tudo isso antes da lista dos 10 mandamentos. Verso 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Olha que interessante. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar,
no sétimo dia. Assim, descansou o povo no sétimo dia. Os irmãos que têm acompanhado a série de mensagens no Evangelho de João, lembram-se ou devem se lembrar agora do dia em que nós trabalhamos a cura daquele homem em Betesda, quando o Senhor Jesus curou aquele homem e ele foi perseguido pelos judeus. O Senhor Jesus foi perseguido pelos judeus por ter realizado aquela cura no sábado. E nós também observamos naquele dia que nós devemos descansar no Senhor, no dia separado para o descanso, crendo na providência do Senhor para o dia seguinte. Muitos de nós têm assumido uma velocidade mundana para a vida. Muitos de nós, e eu estou incluído nisso, nós precisamos viver alertas, meus irmãos, para não cair nas ciladas do mundo. Em especial no que diz respeito ao nosso descanso, ao nosso trabalho. Nós precisamos e devemos descansar no dia separado para o descanso, crendo que não faltará recursos. Como Deus já mostrou ao povo aqui há muito tempo atrás, é o mesmo Deus, ele continua sendo providente. Ele continuará a cuidar dos nossos negócios, dos nossos serviços, dos nossos estudos, enquanto nós estamos descansando. Pois muito bem, se você observar, isso será repetido em Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, quando o Senhor mais uma vez os relembra a lembrarem-se do dia de descanso. Adiante, meus irmãos. O quarto mandamento envolve dois aspectos. Eu já os mencionei e repito agora: descanso e trabalho. O versículo de número 9 é claro em dizer: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Os 6 dias são para nós e nosso trabalho. O sétimo dia é para o Senhor e a sua adoração. Nos devotarmos a essa adoração. Antes de falar sobre a visão bíblica do trabalho, vamos nos lembrar: o quarto mandamento mexe com esses dois aspectos da nossa vida: o nosso descanso e o nosso trabalho. E como isso se aplica tão realmente aos nossos dias hoje, não é? Depois que entramos em quarentena, há muitos ainda que estão trabalhando home office, ou se já voltaram às suas atividades, há um certo tipo de acúmulo de trabalho. E ainda que não haja acúmulo de trabalho, pense bem como nós entramos nesse ritmo acelerado do mundo, essa questão quase que de consciência, nos acusando de que nós precisamos produzir um pouco mais, até mesmo, em alguns casos, com medo de perder os empregos, nós entramos nessa pilha, falando aqui, utilizando o termo dos jovens, né, nós entramos na pilha do mundo. E estudar o quarto mandamento nos faz recordar a ordenança do Senhor de lembrar do descanso e do trabalho, das ordens que o Senhor Deus coloca para o nosso ritmo da vida, meus irmãos. Se nós tirarmos os nossos olhos de uma mera lista de pode ou não pode, tirar isso da nossa frente, nós vamos ver com maior clareza aquilo que Deus está nos concedendo como dádiva, como presente. Por exemplo, ordenar o nosso ritmo de vida, que envolve trabalho e que também envolve descanso. E quantos de nós não está aí cansados, sobrecarregados, depois de alguns meses de quarentena? Quantos de nós já não caiu na cilada de Satanás, de não conseguir descansar no dia de descanso, de não trabalhar direito nos dias de trabalho? Precisamos considerar a aplicação do quarto mandamento para os nossos dias, e nós precisamos nos recordar disso. O contexto do povo no Antigo Testamento era outro.
O contexto do povo do Novo Testamento era outro, diferente do nosso, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então tem aplicação para nós. Esta ideia de que precisamos considerar a nossa vida nestes dois aspectos, pelo menos, trabalho e descanso. Então, observe, a visão bíblica sobre o trabalho demonstra que ele não é um mal necessário, como o mundo diz, mas uma bênção do Senhor. É uma bênção ter emprego, é uma bênção ter trabalho. E eu coloquei entre parênteses esta expressão: todos têm uma obra a fazer. Todos têm um trabalho. Quem está empregado tem um trabalho. Quem está desempregado tem um trabalho. Tem uma obra a realizar. O pastor Jonatas, ele falava muito com os jovens, nós jovens, na época do seu pastorado lá em Poá. E ele falava assim: quem está desempregado tem uma obra para fazer durante os 6 dias da semana, que é procurar emprego. E ele, algumas vezes, pegava aqueles meninos saídos da adolescência, assim, e olha, teve alguns até que ele foi para o centro de São Paulo entregar currículo. Ele dizia: você precisa das 8 da manhã às 5 da tarde. É claro, né, ele estreitava mesmo essa questão, mas das 8 às 5, seja como for, você precisa investir o seu tempo procurando trabalho para aqueles que não tinham. Mas há pessoas que têm um emprego. As crianças estão envolvidas nisso, os adolescentes estão envolvidos nisso, ainda que não trabalhem ou façam estágio, mas eles têm que estudar. Eles têm que se preparar. Essa é a obra deles, esse é o trabalho deles. Durante 6 dias eles têm para fazer isso. O 7º é dia do Senhor, é dia de descanso. Não podemos realizar as obras que não são pecaminosas nos outros 6 dias, mas que roubam a nossa atenção e roubam o nosso momento de descanso, que rompem com a ordem, com a ordenação dos nossos dias que o próprio Deus nos dá. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Avancemos, meus irmãos, para ver o seguinte. Eu trago essa citação, eu vou ampliar aqui, para que os irmãos leiam melhor. Mais uma vez citando este autor, Philip Ryken, e ele diz assim: de sua grande misericórdia, Deus providenciou um remédio, qual seja, um dia inteiro em 7 para descansar em sua graça. Ele nos deu um ritmo de trabalho e descanso, com 6 dias para o trabalho e 1 dia para o lazer. E ele nos concede nosso lazer especificamente para o propósito de seu louvor. O sábado é um dia de adoração, um dia de misericórdia e um dia de descanso. Aqui ele já utiliza algumas expressões que são colocadas especificamente nos símbolos de fé, né? Não só os de Westminster, mas os símbolos de fé, em grande medida, da teologia reformada que foram produzidos ao longo dos séculos. Essa ideia de adoração, né, ao Senhor, culto, observar as ordenanças, utilizar os meios de graça, também a ideia de servir ao próximo, né, as tarefas, as ações de misericórdia e também o descanso. E aí nós avançamos para tratar dessa questão, que é bastante interessante, que talvez você já até se perguntou ao longo do nosso estudo de hoje. De onde vem essa mudança do 7º dia para o 1º dia? É claro, nós precisamos recordar algo lá do início. Sábado, nas Escrituras, não é o dia sábado. É bem verdade que o Senhor Deus coloca na lei o 7º dia da semana, mas lá na sua primeira instituição, o sábado não quer dizer sábado da nossa semana, é o descanso, é o 7º dia da semana. E quando ocorre, então, essa mudança do dia,
do sétimo para o primeiro dia da semana. As Escrituras nos mostram uma ênfase no primeiro dia da semana a partir da ressurreição de Cristo. E a partir da ressurreição de Cristo, a igreja se encontra no primeiro dia da semana. Coisas importantes para a vida cristã e que vêm até nós hoje acontecem no primeiro dia da semana. E aqui falando sobre Cristo, preste atenção nisso que está destacado. Ele descansou e ressuscitou ao primeiro dia da semana, demonstrando sua vitória sobre a morte, e também ressuscitou para prosseguir com a sua obra de redenção e governo sobre todas as coisas. O nosso tempo já está um pouco avançado, mas eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 23. Como está exposto aí. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50. Veja que interessante a estrutura do texto de Lucas, né? Capítulo 23, a partir do versículo 50, como ele, em seu registro, já nos mostra essa transição. Note bem, versículo 50. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e, no sábado, descansaram segundo o mandamento. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra revolvida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. E aí acontece toda aquela continuação do ministério do Senhor Jesus Cristo, já agora ressurreto, quando ele se encontra, e ele vai se encontrar com seus discípulos ressurreto no primeiro dia da semana. Observe o versículo de número 13, quando ele encontra com os dois discípulos a caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, diz Lucas, que dia é esse? O primeiro dia da semana. E ele vai aparecer aos seus discípulos as outras vezes no primeiro dia da semana. É no primeiro dia da semana, por exemplo, que João é tido ali pelo Espírito Santo e recebe aquelas visões do Apocalipse, como ele mesmo registra lá em Apocalipse 1, versículo de número 10. Então, meus irmãos, daqui nós extraímos a explicação por que a igreja cristã observa o domingo, o primeiro dia da semana, que é o domingo, e não mais o sétimo dia. É um dia dentre 6 para o descanso das nossas atividades e que deve ser utilizado para o nosso culto ao Senhor. E nós devemos continuar com isso. Não é uma questão da Igreja Católica Apostólica Romana, como alguns dizem, nós devemos sair desta cilada, é algo instituído pelo Senhor e observado por causa desta motivação. Qual é a motivação? No início, Deus mostrava a sua criação, lá em Gênesis, e depois de ter criado, ele descansou e institui o dia do descanso. Então, nós nos lembramos da criação do Senhor. Depois, ele reafirma isso, ordenando o seu povo a lembrar-se deste dia após a sua redenção da terra do Egito. E tudo isso era sombra para a vinda de Cristo, e quando Cristo vem e começa a executar o seu ministério, curas, sinais, no sétimo dia, onde deveria ser o dia de descanso, e ele diz aqui em Marcos, né? Aqui está quem é maior do que o sábado.
e começa e faz, e realiza questões, realiza sinais neste dia, até que então, na sua ressurreição, ele continua a sua obra até ser assunto aos céus, não mais no sétimo, mas no primeiro dia da semana. E essa deve ser a nossa motivação também para guardar o descanso nesse dia, meus irmãos. Nós precisamos lembrar deste dia com gratidão em nosso coração, pelo fato de que foi no primeiro dia da semana que o Senhor Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. Nós precisamos nos lembrar disso. E se estas questões não nos motivam a descansar, eu não sei o que vai nos motivar. Porque esta motivação não virá do mundo. Pelo contrário, o mundo nos fornece a seguinte ideia: o domingo é o dia da diversão e não do descanso. Então, nós precisamos considerar todas estas coisas, meus irmãos, e nos lembrar deste dia de descanso. Eu vou encerrar aqui o nosso estudo lendo algumas questões interessantes. Observe. Ao expor o quarto mandamento, João Calvino ensina que o dia do Senhor foi instituído pelo próprio Deus. Para quê? Para o exercício guiado pela palavra, meditando no descanso final espiritual, como nós já abordamos hoje. É também, segundo o ensino ali de João Calvino para a igreja, né? É também um remédio para reter a ordem e a paz na igreja. Por que um dia? Por que é necessário guardar nesse dia e utilizar esse dia para o serviço, para o culto ao Senhor? Para que tudo se mantenha em ordem. Já imaginou se fosse deixado a cada um de nós decidir que dia seria? Que bagunça! Se alguns já têm dificuldade, até mesmo no dia estabelecido, de manter a ordem no serviço ao Senhor. Serve ainda, segundo Calvino, este dia como dia próprio para a administração do culto ao Senhor, bem como para o descanso daqueles que estão ao nosso serviço. Calvino tinha essa ideia, né, de os membros da igreja ali, alguns deles, como é o caso também de muitos de nossos irmãos aqui na igreja, de alguns de nossos irmãos aqui na igreja, terem funcionários, né? Então, ele diz assim, para não os oprimi-los desumanamente, né? Para que eles também tenham ali um momento de descanso, para ficar com suas famílias, enquanto nós descansamos e ficamos com as nossas. E aí está a citação, né? Você pode encontrar isso no livro 2 das Institutas, no capítulo 8, no capítulo 8, nos parágrafos de 30 a 34. Muito bem. Contra todo o legalismo, a palavra de Deus nos afirma que o dia do Senhor é para que celebremos a liberdade concedida por Cristo. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje e eu quero tomar mais alguns minutinhos dos irmãos para nós observarmos essas aplicações. Quais são elas, né? Eu trouxe 3. Há alguns empecilhos para a guarda desse dia hoje, hoje em dia, por assim dizer. E há alguns empecilhos. Primeiro deles, nós temos dificuldade em pensar em separar um dia para o Senhor, por inúmeros fatores. Nós podemos aqui citar 4. A nossa própria cultura brasileira, o entendimento pentecostal sobre a necessidade de sacrifícios e ofertórios contínuos, isso acaba levando os membros dessas igrejas todos os dias à igreja. Então, nada de especial, dentre seis. O entendimento neopentecostal sobre a abolição do Antigo Testamento, pois nós estamos sob a lei de Cristo e no tempo da graça. E também a inclinação de muitos cristãos para o legalismo,
tirando o brilho deste mandamento e o desejo em atendê-lo. Nós vamos, na semana que vem, voltar a essas questões, vamos ampliar um pouquinho a nossa discussão aqui no quarto mandamento, mas eu gostaria já de introduzir essas aplicações para que nós pensemos nelas até a semana que vem. Outra aplicação é a preparação. O primeiro dia da semana deve ser especial para nós. Nesse dia nós podemos descansar no Senhor, ouvindo a sua palavra e falando a Ele. Então é necessário que nós nos preparemos para esse dia. Ele é o primeiro dia da semana, é o mais importante, e nós devemos ordenar a nossa semana em torno do primeiro dia, nos preparando, nos organizando para chegar nesse dia já tranquilos para poder, de fato, descansar. E a última aplicação é a utilidade. Nós devemos utilizar bem o dia do Senhor, inclusive para intensificar a nossa vida devocional. Nós vamos voltar a essas aplicações na semana que vem, vamos tentar destrinchá-los ainda um pouco mais, observar alguns fatores ali que nos ajudam, são ajudadores nos catecismos, para que nós também tenhamos uma compreensão mais ampla e voltaremos a essas aplicações. Eu encerro, então, o nosso estudo de hoje, trazendo aqui uma fala do nosso irmão pastor Heber Júnior. E olha só, Deus está aí entre aspas, né? Deus estabeleceu um descanso semanal. Por quê? E aí o pastor Heber considera em uma das suas pregações sobre o quarto mandamento, porque ele sabe da necessidade que nós temos de voltar para ele regularmente, de ser chamados a segui-lo, a andar em seus caminhos. É por isso que o Senhor Deus estabeleceu esse dia especial para nós. Na semana que vem, nós voltaremos ao quarto mandamento, mas nessa parte final, observando aí estas aplicações e também trazendo alguns outros textos. Você fique à vontade para fazer, inclusive, perguntas nesse nosso intervalo entre hoje e a próxima quinta-feira, ou pedindo até um esclarecimento, alguma coisa passou muito rápido ou não entendi, né, do que foi dito. Você pode colaborar comigo, inclusive, para que na quinta que vem nós encerremos nossa abordagem sobre o quarto mandamento de uma maneira mais ampla e mais tranquila. Meus irmãos, em suma, nós precisamos nos lembrar que esse dia ele é especial porque deve nos fazer lembrar do descanso final das nossas almas, da completude da obra de redenção consumada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Se isso não nos motiva a nos preparar para o domingo, se isso não nos motiva a nos desligar de algumas coisas no domingo, eu não sei o que fará isso conosco. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por este momento de estudo, te pedimos que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, nos abençoe, tirando de nós toda dúvida, ou nos despertando também para estudar com maior profundidade a tua palavra. Mas te agradecemos por nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos fazer lembrar da redenção que o Senhor propôs em Cristo Jesus, e como nós temos das tuas dadivosas mãos esta grande ferramenta de nos lembrar disso e de nos devotar ao Senhor, que é o dia do Senhor, o dia de descanso. Abençoa-nos, Pai, nos faz refletir sobre isso, meditar e praticar para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos então encerrando o nosso estudo de hoje, cumprimentando aqui os nossos irmãos, os nossos queridos visitantes também. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima transmissão no domingo às 9 da manhã. Até lá, Deus abençoe.